E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, como sobreviver ante um fracasso na fé. Aprendi há muito tempo atrás, quando seria confrontado com alguma situação, alguma circunstância, perguntando a Deus sobre isso, que quase todas as vezes sua resposta era a mesma: confie em mim. Bem, não achei que fosse uma resposta muito longa para o meu grande problema ou para a minha situação, qualquer que fosse. Aprendi, bem logo depois disso, que quando ele disse confie em mim, era o primeiro passo. Não era o passo final, mas o primeiro passo. Porque foi a base de todo o resto. Ele diria depois disso. E às vezes essas situações eram resolvidas brevemente, rápida, em algum momento durante um período. Mas confiar nele era verdade básica e fundamental, que sempre precisa estar presente se formos a ele sobre qualquer coisa. Porque ele é um confiável Pai Celestial. Pense sobre isso. Ele é honrado. Como se Deus precisasse de alguma honra. Ele fica honrado quando você e eu confiamos nele em qualquer situação. Porque o que estamos fazendo é dizer: eu reconheço quem você é, reconheço minha necessidade, eu sei que você é aquele que tem a solução, está além de mim e tenho absoluta confiança, Pai, que você me ama o bastante para me ajudar nesta situação, seja qual for. Deus é honrado pela nossa fé. E quando não cremos nele, é desonroso. Porque ele disse que o fará. E se ele disser que vai fazer, ele vai porque ele é sempre verdadeiro. Ele é sempre fiel à sua palavra em tudo o que ela disser. Bem, às vezes, todos nós passamos por situações e circunstâncias em que temos fracassos na fé. Isto é, confiamos nele por um momento e desistimos. Ou ele pode nos desafiar a fazer algo, simplesmente não confiamos nele e dizemos: não posso fazer isso, não vai funcionar comigo. Sei que me fez essas promessas, mas... Então, normalmente colocamos um mais em nosso relacionamento com Deus, sempre prontos para fazer algo que não deveríamos fazer, ou nos afastar de alguma oportunidade, ou deixar de ser o que Deus quer que sejamos. Um dos exemplos mais claros de fracasso de fé é encontrado no Novo Testamento. Agora, pensamos naqueles do Novo Testamento, Pedro andando sobre as águas, assim por diante, mas é mais que provável que você não tente fazer isso de qualquer maneira, então voltemos ao Antigo Testamento. E nos capítulos 13 e 14 do livro de Números, e eu quero que abra lá só por um momento, e aqui está um exemplo de fracasso na fé, que todos nós deveríamos examinar porque pode acontecer conosco. Quero que olhemos para isso e eu vou ler alguns versículos em Números, então tomaremos alguns outros à medida que avançamos aqui. Então, o que está acontecendo é isso. A nação de Israel saiu da escravidão egípcia, Deus os libertou, cruzaram o Mar Vermelho, passaram pelo deserto até o Sinai para receber a lei de Deus, os 10 mandamentos. Agora eles estão bem na fronteira da terra prometida que Deus lhes prometeu. Ele lhes prometeu através de Abraão, seu pai. E agora chegaram até aqui depois de 400 anos de escravidão no Egito, e agora estão à beira da bênção da vida com a qual eles sonharam. Então, quando você olha nesse contexto, e esse capítulo 13 começa assim, vou ler um pouco e pular um pouco, até chegarmos onde eu quero começar. Ele diz no capítulo 13, no primeiro verso: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles, 12 deles. Observe o que ele diz: eu hei de dar aos filhos de Israel. Foi uma promessa de Deus, foi uma promessa para Abraão. Então, eles estão começando todo esse encontro aqui com a promessa de um Deus soberano de dar-lhes a terra. Então, você notará, começando, por exemplo, no verso 17, quando Moisés enviou os espiões para a terra de Canaã e lhes disse
quero que olhem para a natureza da terra, quero que vejam quem está lá, o tamanho das pessoas lá, os frutos da terra, alguma das árvores lá, deu todas essas instruções. E quando voltaram, a escritura diz no verso 23, depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e figos. Imagine um cacho de uvas tão grande que 2 homens tiveram que carregá-lo numa vara. Então, verso 25, e eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostrando-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram, veja isso, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o seu fruto. Então fizeram esta declaração, o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe, um daqueles 12, fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos por herança, porque seguramente prevaleceremos. Essa foi uma expressão de fé. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os Nefilins, filhos de Anak. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, recebemos esse relatório. E então toda a congregação levantou sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Você pode imaginar isso? E diziam uns aos outros, constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor está conosco, não temais. E o resultado é que a Escritura diz que eles disseram apedrejos até a morte aqui mesmo. Agora, esse povo foi preparado em toda a área de deserto, porque saíram do deserto e agora chegaram à beira desta bênção. Foram informados do que Deus lhes prometera, e agora aqui estão eles, à beira da bênção, e estão tendo um fracasso na fé. E o que eu quero que veja, o que eu quero que perceba é por que fizeram isso. Porque a mesma coisa que aconteceu com eles como nação, acontece com pessoas que são indivíduos. Porque Deus nos abençoa, Ele nos desafia. Ele desafia você, por exemplo, em alguma área de sua vida, que você deve avançar, seja no trabalho, relacionamento, ou seja lá o que for. E quando recuamos, preste atenção, quando recuamos e dizemos, bem, eu sei que é isso que Deus diz. Já ouvi isso tantas vezes em 54 anos como pastor. Já ouvi isso tantas vezes, ouça. Eu sei que é o que a Bíblia diz, mas... Eu sei que é o que diz, mas... Ou seja, sou uma exceção às leis de Deus, às regras de Deus, portanto não vai funcionar para mim. A verdade é que, ouça com atenção, é fácil dizer, sim, pequei contra Deus. Você não acha um pouco mais difícil dizer, eu me rebelei contra Deus? Há algo com essa palavra rebelar que é mais poderoso que apenas pecado, porque podemos pegar o pecado e dizer, bem, todo mundo tem um pequeno pecado ali, outro ali. Rebelião é como bruxaria.
Deus odeia rebelião porque, ouça, é um ataque contra a pessoa de Deus, o poder de Deus, a obra de Deus, a vontade de Deus, os caminhos de Deus. Ele não faz nada que não seja adequado, correto e perfeito. Então aqui estão eles agora e estão prontos a apedrejar Josué e Caleb. E eles querem voltar ao Egito e falar sobre morrer no deserto. Melhor morrer no deserto do que entrar na terra prometida. Bem, assim que as pessoas tolas podem ser e continuarem sendo tolas, bem, quero mostrar algo aqui. E eu quero definir, vamos definir em primeiro lugar, vamos definir o que queremos dizer por fracasso na fé. Um fracasso na fé é a falha em expressar ou exercer nossa fé numa determinada situação, exercer nossa fé em Deus quando confrontado com desafio, provação ou tentação, ou seja, nós fracassamos em crer nele, fracassamos em confiar nele. Nós não fazemos o que Deus quer que façamos. Então, quando eu penso sobre isso, eu penso nas causas. Vamos pensar nas causas por um momento, então faça a si mesmo a pergunta. Se isso seria verdade em sua vida. A primeira é a seguinte: a razão por que não entraram na terra prometida foi o medo do fracasso. Estavam com medo. Olharam para todas aquelas pessoas que estavam lá e olharam para aquelas cidades muradas, fortalezas. Todos os diferentes tipos de tribos estavam lá e disseram: não podemos fazer isso. Esqueceram totalmente de Deus e disseram: não podemos fazer isso. Eles ficaram paralisados, olhando para a terra prometida, mas não se moviam. Com medo. Quantas vezes você supõe em sua vida que você perdeu uma das bênçãos de Deus porque você estava com medo de uma série de coisas? De fracassar, medo do que alguém diria, medo de não corresponder sua própria expectativa. Com medo. O medo é paralisante. O medo é um destruidor. O medo é um trapaceiro. O medo priva-nos do melhor que Deus tem para dar a nós. E ouça, Canaã era a melhor terra possível para o povo de Israel. Este é o povo escolhido de Deus. Este é o povo através do qual o Messias virá. Ele forneceu o melhor para eles. E ele providenciou tudo o que precisariam para conquistar aquela terra. E lembre-se disso. Quando Moisés enviou os espiões, ele não os enviou para tomar uma decisão sobre se iria ou não. Estava tomando uma decisão sobre como eles tomariam a terra e não se o fariam. E a fé verdadeira e genuína começa o que eu disse. O Senhor me diz: confie em mim. Não insista que eu lhe dê todas as respostas agora, apenas confie. Não insista em todos os detalhes. Darei detalhes quando chegar a hora. Só confie em mim. Dê apenas um passo de cada vez. Se ele te disser para dar 2 passos, dê 2. Se ele disser dê 2 passos para a esquerda, dê 2. Se ele disser dê 2 passos para trás, dê 2 passos para trás. Só obedeça-me. Nem sempre vai entender, só obedeça-me. E por causa do medo, a perderam. Uma segunda razão é simplesmente esta: falharam ao não recordar o poder de Deus em experiências passadas em suas vidas. E provavelmente todos fazemos isso num momento ou outro. Olhe para trás em sua vida, quantas vezes Deus o abençoou, proveu para você quando você não sabia de onde isso vinha, quando Ele fez uma obra maravilhosa em sua vida após a outra. Na maioria das vezes você que recebeu o crédito, mas a verdade é que Deus foi quem fez. Então, você tem todo esse contexto das bênçãos de Deus, e aqui estão eles, prontos para entrarem na terra prometida, e tem essa grande perda de memória. Perda de memória de ter sido um escravo na escravidão egípcia, com as famílias por 400 anos. Tiveram uma perda de memória de Deus, uma noite sem eles erguerem uma espada, libertando da escravidão egípcia. Reinou o terror em todo o Egito. Morreram os primogênitos. Tornou-os livres. Levaram o tesouro do Egito com eles e caminharam pelo deserto seguindo Moisés. Pensem nisso. Alguns de vocês viveram uma vida desastrosa antes dele salvá-los. E você olha para trás e agradece a Deus por ter salvo você de uma vida de pecado. Bem, Ele começou te abençoando e continua abençoando você. Você já se esqueceu de onde Ele te tirou? De alguma forma,
de alguma forma, com a bênção à vista. Esqueceram. Isso por si próprio é um terrível pecado. Esquecer as bênçãos de Deus, que nos abençoou abundantemente muitas e muitas vezes. Então, é claro, falharam em ver as coisas da perspectiva de Deus. Porque quando eles viram esses nefilins, esses anaques, isto é, eram provavelmente homens muito grandes, fisicamente falando, quanto mais olhavam para o gigante, maiores eles ficavam. Quanto maiores as muralhas eram, até finalmente se convencerem, não vamos conseguir. Não olhavam pela perspectiva de Deus, não olhavam pelos olhos de Deus. Não estavam olhando pelos olhos de Moisés, que disse: Deus lhes deu esta terra. Ou seja, é um negócio fechado aos olhos de Deus. É por isso que amo esse versículo em Marcos 11, 21, 22, 23, 24, quando Jesus disse: todas as coisas que você pedir orando, veja isso, creia que você as tem. Pretérito. Negócio fechado. Concluído. Credes que a recebeis e serão concedidas a você. Que é a maneira dele de dizer: quero que confie em mim, que se você pedir algo que seja da minha vontade, estará praticamente feito. E então, você anda pela fé, que Deus vai lhe dar isso em seu devido tempo. Mas em sua mente é um negócio fechado. É disso que se trata a fé perfeita, da qual já falamos. Ainda assim, estavam olhando da perspectiva deles e não da de Deus. Agora, quais as consequências disso? Sempre há consequências, vamos analisá-las. Número 1. Sofremos decepções. Ouça, se rebelar contra Deus é devastador. Não é apenas um pecado trivial, é um ato devastador. E quanto mais Deus quer te abençoar, pior a consequência quando você escolhe se rebelar contra Ele. Então, o que acontece? Eles sofrem decepções, se entristecem no espírito, não se entristeceram a ponto de se arrependerem de seus pecados, dizer: Deus, mude sua atitude, sinto muito, leve-nos de volta ao Egito, deixe-nos morrer no deserto. É melhor lá do que olhar para a terra prometida, com a promessa do Todo-Poderoso Deus que ela é nossa. Não, vamos voltar para o deserto. Quando você se afasta de Deus, é o que está fazendo, voltando para o deserto. E não há como ser feliz vivendo em rebelião contra Deus. É um perfeito exemplo. Então pense sobre isso. O que fizeram fez com que todos sofressem. Quando você volta a esta passagem, no capítulo 14, disse: então toda a congregação levantou a voz e chorou. O povo chorou naquela noite. Passaram uma noite miserável, chorando, lamuriando, lamentando. E o que aconteceu? Não somente eles estavam sofrendo naquela noite, isso foi apenas o começo. Porque eis o que Deus disse. Deus disse nessa passagem, Ele disse: certamente não entrarei na terra que jurei que vos estabeleceria, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Seus filhos, porém, que você disse que seriam uma presa, eu os trarei, e eles conhecerão a terra que você rejeitou. Mas quanto a vocês, seus cadáveres cairão neste deserto. E ele disse: todo o homem acima da idade de 20 anos, todo homem com mais de 20, vai morrer no deserto. 40 longos anos você irá vagar pelo deserto. Por 40 anos o fizeram. 40 anos lutaram, resmungaram, morreram, foram mordidos por serpentes, tudo mais. Tudo que Deus disse que aconteceria começou a acontecer. Por quê? Porque escolheram como escolhemos. Escolheram se rebelar contra a vontade de Deus para suas vidas, que era absolutamente incrível. E se pensar bem, se você nunca confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, você percebe que está se rebelando contra Deus. Você diz: não acredito em Deus, isso não muda. Ele ainda é Deus. Se você recusar seu Filho Jesus, você está se rebelando contra Ele, porque Ele é o Filho de Deus, a quem o Pai enviou para morrer na cruz e perdoar os seus pecados. Se você se rebelar contra Ele, dizendo: bem, eu acredito em Deus, mas não nesse Jesus, então você não acredita no Deus único e verdadeiro, porque eles são o mesmo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 pessoas que compõem a Trindade. E Jesus veio para que você e eu
fôssemos perdoados e tivéssemos o dom da vida eterna. Ouça, Deus providenciou o melhor para os seus filhos, se estamos dispostos a aceitá-lo. As leis de Deus não são sugestões. E as maravilhosas leis de Deus sobre sua graça e amor e misericórdia e proteção e cuidado e provisão não são sugestões de Deus, são as leis de Deus, as promessas de Deus. As promessas de Deus para o bem e as promessas de Deus que dizem respeito ao mal. São as leis de Deus. Existem consequências para a rebelião contra Deus. Alguém diz, nem mesmo acredito que existe um Deus. Bem, estou dizendo a você, não faz diferença se você acredita ou não. Rebelião contra Deus traz consequências que são inevitáveis e inescapáveis na vida de uma pessoa, como na vida de uma nação. Deus nos ama. Mas ouça, Ele nos ama de uma maneira que sabe o que é melhor para nós. Quando escolho algo que não é o melhor para mim, posso esperar que Deus, que Ele venha intervir. E que tal a sua vida? Ele tem o melhor plano, mas você tem que aceitá-lo. Quando eu penso sobre como corrigir isso, é bem simples. Número 1, medite em sua palavra. Quando Deus lhe diz para fazer algo, primeiramente deve começar a ler a palavra e dizer, Senhor, dê-me uma palavra que você tem. Eu vou mencionar algo que eu mencionei antes, naturalmente. E é que a razão que esses versículos se tornaram tão preciosos para mim em Josué é porque minha mãe entrou em meu quarto numa tarde antes de eu pregar o meu primeiro sermão. Ela disse, eu quero te dar esse versículo. Prestem atenção, mães e pais. Então ela leu para mim esse versículo. Não te ordenei que sejas forte e corajoso, que não tremas nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Memorizei esse versículo antes de chegar à igreja. Minha mãe não era uma mulher culta, não sabia muito sobre a Bíblia. Eis o que ela fez. Ela plantou em minha mente, aos 17 anos, um versículo das Escrituras, que daquele dia até hoje tem sido o versículo-chave das Escrituras em minha vida. Agora quero perguntar a todos os pais. O que você tem plantado na mente e coração de seus filhos, daquela criancinha que os acompanhará durante toda a vida deles? Isso irá protegê-los, guiá-los, encorajá-los, capacitá-los, desafiá-los, conduzi-los em uma vida de santidade. O que você plantou em suas mentes? Não poderia plantar em suas mentes uma palavra mais poderosa do que seja forte e corajoso. Não tema, não se apavore, não se desanime. O Senhor, seu Deus, está com você onde quer que vá. Não se afaste deste livro, a palavra de Deus. Medita nele dia e noite. Então ele tornará o seu caminho bem-sucedido. E tudo te irá bem. Poderá fazer o que Deus quer que você faça. Não pode plantar no coração deles. Melhor passagem da Escritura que Josué, capítulo 1. Israel a perdeu por causa da rebelião contra Deus. Josué, Caleb entraram na terra prometida. E me pergunto se você olha para a sua vida hoje. Está vivendo uma vida de rebelião porque quer fazer do seu jeito. Ou você é sábio o bastante para se submeter ao Todo-Poderoso Deus e ao seu Filho Jesus Cristo e segui-lo e vê-lo trabalhando em sua vida da maneira incrível como trabalha. São 3 coisas simples. Medite na palavra de Deus. Lembre-se das coisas incríveis que Deus fez por você e mantenha seu foco em Deus. Vai te ajudar a superar, seja o que estiver enfrentando na vida. Você pode não ser um cristão, talvez tenha fracassado na vida imaginando o que está acontecendo. Vou te dizer como parar com tudo isso. Peça a Deus que o perdoe por sua rebelião contra Ele.
Peça a Deus que perdoe seus pecados com base no que Jesus Cristo fez na cruz ao morrer e pagar integralmente sua dívida de pecado. E você entrega sua vida a Ele e diz a Ele que não quer mais viver neste deserto. Você quer entrar em Canaã, isto é, a Canaã que Ele tem para você, nesta vida, aqui e agora. Você quer segui-lo. Tudo irá mudar. Sua alternativa: ficar no deserto e ver o que acontece. E Pai, quão gratos nós somos, que Tu és um Deus muito paciente, que nos ama incondicionalmente. Obrigado com Sua paciência com todos nós. Oramos nesta manhã em nome de Jesus, que cada pessoa que ouve esta mensagem, que enfrente a realidade, há duas maneiras de viver: fora da vontade de Deus ou na vontade de Deus. Só há uma maneira de entrar na vontade de Deus, através de seu Filho Jesus. E só há uma maneira de viver na vontade de Deus pela vontade dele. É pelo poder do Espírito Santo que habita em cada crente. Te amamos, Pai. Obrigado por essa maravilhosa ilustração em Sua palavra. Mantenha em nossos lábios e nossos corações, porque queremos o melhor de Ti. Já nos proveu isso. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org.